Pai, nós precisamos da Tua revelação. Amém. Abre os nossos olhos para enxergar além da letra, enxergar a Tua palavra, enxergar a pessoa do Teu Filho. Amém. Revela-nos pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aqui falando de um homem que foi selecionado ou chamado ou eleito por Deus no meio de um ninho de Nimrod, ou a fortaleza de Anu, ou a casa do Deus das trevas. Deus foi lá e pensou um homem, e escolheu esse homem, e chamou, e disse: sai, vai, eu te mostrarei, farei, abençoarei, engrandecerei. Tudo Deus. É dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus chamou Abraão, ordenou Abraão, patrocinou Abraão, sustentou Abraão, mesmo nas suas peripécias, nas suas quedas. Isto é extremamente fascinante, você conhecer o Evangelho de Deus, não as religiões dos homens, porque as religiões que nós construímos, elas estão sobre os nossos ombros. Nós temos que carregar, nós temos que realizar, nós temos que conseguir as coisas. No Evangelho é Deus que faz. Então aqui em Gênesis 12 nós vemos que Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, mas ele não fez como o Senhor havia dito. O Senhor havia dito: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele saiu, mas ele levou o bendito sobrinho. A gente acha que pode fazer as coisas do jeito da gente. E depois nós vamos ver as coisas acontecerem e vão trazer consequências para as nossas vidas. Ele tinha 75 anos, aqui no versículo 4 do capítulo 12, quando ele saiu de Harã, que é o segundo chamado. O primeiro chamado foi em Ur. Ele saiu de Ur e foi para Harã, levando o pai e o sobrinho. Aliás, foi o pai quem o levou. E depois ele leva o sobrinho e aí ele vai levar uma consequência que vai trazer uma série de prejuízos dentro dessa caminhada. Abraão, em Harã, ele parece que ficou uns 5 anos lá, e ele juntou um bocado de coisa, bens, e algumas pessoas que aumentaram na sua família aí, que seriam acréscimos de pessoas, e eles partiram para Canaã e lá chegaram.
O versículo 6 diz que atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. E aqui há uma palavra que essa atravessou. Atravessou o quê? Atravessou o Jordão. Não está o Jordão aqui, mas é este o sentido. Atravessou o rio. E a vida cristã, ela começa de fato com esse atravessar. Daí a palavra hebreu, que tem possibilidade de significar descendente de Eber, ou aquele que atravessa. Atravessa o Jordão. Antes de fazermos uma sequência, nós vamos falar aqui de uma figura simbólica da geografia. O Jordão é o rio mais importante do mundo, ainda que não seja o maior, nem o mais que tem mais água, nem qual é a sua importância. A importância é que esse rio, ele, além de ser a fonte principal de água de Israel, e Israel está ali num ponto de influência bíblica para todo o mundo, este rio é tipologicamente falando o conceito da salvação. Ele nasce no Monte Hermon, que é um monte que tem neve permanente, tem 3.000 metros de altitude, e ele deságua no Mar Morto, que está a 300 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Ele desce de uma montanha que infiltra água de cima e vem sair cá embaixo e começa a descer. A vida cristã é uma vida de descida. Jordão, o nome Jordão significa aquele que desce. E desce até onde? Desce até o Mar Morto. Até a morte. Até a morte. Ele desce de um píncaro, de um cume de 3.000 metros nas alturas, até uma fenda de 300 metros nas baixuras. Essa caminhada do Jordão é exatamente a figura da nossa caminhada. O que Deus está fazendo com o Jordão, Ele fez com Jesus. Jesus esvaziou-se e desceu, e desceu, e desceu até a morte. É o oposto do pecado. O pecado é ascendente. É uma ideia de você subir para ser grande. A salvação é um esvaziamento para você entrar no descanso. Nós vimos isso na genealogia de Adão através de Sete, que ela também caminha o homem até se esvaziar e chegar no descanso em Noé. É muito importante que a gente tenha essa noção, porque quem está no alto cai, quem está no chão não tem onde cair. Quem está deitado no chão cai para onde? Fica seguro.
Nós vemos isso em João Batista, quando ele diz assim: convém que ele cresça e que eu desapareça. É a versão da irmãzinha lá do interior da Bahia. E eu diminua até desaparecer. Abraão atravessou o Jordão e ali ele começa um trabalho de desconstrução da velha Babilônia e uma construção de desapego de um sistema que leva a grandeza do humanismo para a dependência de Deus. Vida cristã, se você quiser defini-la numa palavra, você use apenas a palavra dependência. Vida cristã é diferente de vida humana. Vida humana é independência. E vida cristã é dependência de Deus. Independência de Deus e dependência de Deus. E ele foi até Siquém. Essa é a primeira palavra que aparece. E esta palavra, ela significa costas, ombro. Eu tenho que jogar fora das minhas costas todo o peso da minha onipotência, até o carvalho de Moré, ou o carvalho do professor. Vou ter que aprender a ser desconstruído, de levar nas costas um sistema pesado. Aqui, Abraão chegou anônimo. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que já está ocupada pelos amaldiçoados cananeus. Amaldiçoados por quê? Porque Noé amaldiçoou Cão e manda agora Abraão ir para uma terra que já estava habitada e que ele não tinha um espaço sequer para habitar. Uma coisa que nós vamos ter que aprender é que aqui na terra nós não temos morada certa. E Abraão foi um peregrino naquele lugar. Ele não recebeu uma comitiva de habitantes da terra com bastante gente. Olha, seja bem-vindo. Não. Ele chegou lá anônimo, insignificante, e não tinha ninguém para fazer a festa. Mas tinha. Esse verbo 7, esse capítulo 7, apareceu um verbo aqui. Versículo 7. Hã? Versículo 7. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. É aqui que você vai começar a caminhada. Lá ele só falou, aqui ele apareceu. A caminhada de Abraão até a terra foi uma caminhada simplesmente pela a voz, pela palavra. Mas aqui ele tem uma teofania. O que é teofania?
uma manifestação da presença do Senhor, de Jeová, de Yahvé, do Eu Sou, de Jesus. Ele se manifesta e diz: darei à tua descendência essa terra. Mas ele não tinha dito: sai da tua terra, vai para... Ele não disse que ia dar, não, para ele. Eu te abençoarei, eu te farei multiplicar. Aqui é a primeira vez que ele vai dizer dar, ele diz: darei à tua descendência esta terra. Depois que a gente chegar mais para frente, a gente vai ver que essa descendência de Abraão, na verdade, não é o judeu em si mesmo, é Cristo, o descendente. E isso tem tudo a ver com o seu nascimento, a sua crucificação, a sua ressurreição e, mais ainda, o seu retorno à terra quando ele vier e colocar o seu pé sobre o Monte Sião. Tem a ver de Deus ter escolhido esta terra como uma figura, como um significado da revelação do seu filho, da semente da mulher, daquele que vai nos libertar de todo o sistema de aprisionamento, de cobrança, de controle que o sistema religioso, de certo modo, faz com que as pessoas sejam subjugadas. Apareceu ali o Senhor a Abrão. Abrão ainda não é Abraão, é Abrão. Darei à tua descendência esta terra. E o que ele faz em consequência, como resposta da delicadeza da presença do Senhor na frente dele, é que ele edifica um altar ao Senhor que lhe apareceu. Esse é o primeiro altar da vida de Abraão. O altar significa um lugar de consagração, um lugar de marco, um lugar que tipologicamente está falando de uma dedicação. É o tipo de culto de ações de graças pelo que Deus estava fazendo por ele. Apareceu o Senhor, edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe apareceu. É importante que nós tenhamos a consciência de que o que vem de Deus tem uma resposta humana. Não é o que vem de mim tem uma resposta em Deus. Deus tem que responder. É de Deus para nós e nós respondemos com o gesto de adoração, de consagração, de entrega, de dedicação ao Senhor. Eu já falei algumas vezes, mas é bom que se diga sempre isto. A vida cristã é movida, é tratada por Deus. Então, eu me arrependo para Deus me perdoar, ou porque Deus me perdoa, eu me arrependo? Quando você vir esse movimento, arrependimento gera perdão, você já sabe que isso é religião. Quando você vir perdão gera arrependimento, você sabe que isto é evangelho.
Quando você vir oração que move a mão de Deus, é religião. Quando você vir a mão de Deus movendo sua oração, você tem aí evangelho. Deus não me abençoa quando eu sou obediente. Ele me abençoa para eu ser obediente. É como a questão do louvor que está, né? O louvor que liberta. É porque somos libertos de louvor. Exatamente. Uma vez eu vi um pastor aqui em Londrina dizer assim: vamos louvar, meus irmãos, porque quando os louvores sobem, as bênçãos descem. Tem o trocadilho das orações que não passam do teto, né? Mas ele estava motivando as pessoas a louvarem, porque quando os louvores sobem, as bênçãos descem. Aí ia pregar um pastor que estava ali por perto, que estava aqui em Londrina, e ele levantou-se e disse: meus irmãos, conquanto Jesus fosse judeu, ele não é roleiro, ele não faz rolo, ele não faz a bênção depender dos louvores. Ele nos abençoa, apesar de nós não louvarmos, e por causa das suas bênçãos, nós acabamos sendo constrangidos por elas a louvá-lo com alegria. Aquilo mudou muito minha concepção, porque eu era um religioso mais quanto mais do que sou agora. E quanto mais o tempo passa, mais Deus há de libertar-nos totalmente dessa praga. E logo em seguida você vê que ele continua na peregrinação. Verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora ele construiu o segundo altar. Nós vamos, depois, pela peregrinação na vida de Abraão, descobrir que ele foi o homem de 4 altares. Aliás, os 4 patriarcas do povo de Israel são homens de 4. Eles sempre ficaram de 4. Abraão construiu 4 altares. Isaac cavou 4 poços. Jacó construiu 4 colunas. E José teve 4 sonhos. Cada um desses aqui tem coisas importantes para nos ensinar dentro do caminho do andar com Deus, para vivermos na dependência de Deus pelo sistema do Evangelho e não da religião. O que é o 4? 4 na Bíblia é o número ligado à natureza, aos 4 cantos da terra e também aos 4 formas de conhecimentos que existem para o ser humano, ou transmissão de conhecimento para o ser humano. Só existem 4 maneiras de você fazer o conhecimento chegar a alguém. A primeira maneira é aquela que Deus revelou no jardim, dizendo: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse conhecimento, ele é um conhecimento místico, é o conhecimento da fé. Você só sabe crendo. Para que saibais Hã? Para que saibais e criais. Esse é o conhecimento da fé.
O conhecimento da fé não precisa de comprovação. Creio porque creio e pronto. Maria Félix, empregada doméstica. É o livro Ateu Já Era, de Juarez Azevedo. Ele começa o livro assim: creio em Deus porque creio e pronto. Maria Félix, empregada doméstica. Não começou o livro dizendo Aristóteles, Sócrates, Platão, porque conhecimento de Deus é pela fé. Esse é o primeiro conhecimento. O segundo conhecimento é o conhecimento apresentado pela serpente. É o conhecimento filosófico. Quando entrar a filosofia, entra explicações de premissas que você tem que tentar explicar. É assim que Deus disse, faz perguntas, levanta questionamentos e é filosófico. O terceiro conhecimento, a terceira forma de conhecimento é o conhecimento científico. Empírico. Experimental. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, a árvore ela tomou, comeu, olha, é o conhecimento experimental. Tem que testar, tem que provar. Essa é a forma acadêmica, científica, de se você trazer conhecimento. E a última forma de conhecimento é o conhecimento que você adquire daquele que experimentou, é o conhecimento de transmissão, ou o conhecimento que você faz por ensino. Ensino de alguém que examinou o fato e que transmite, e você aprende de segunda mão. A gente não teve com o cientista que fez a experiência, mas ele transmitiu, virou uma autoridade e nós aprendemos com ele. Aí podemos até testar, mas é um conhecimento adquirido. Essas são as 4 formas que você pode ter conhecimento. Esses conhecimentos estão baseados em 2 princípios: a dedução e a indução. Pela dedução é quando você parte do geral para o particular. É a dedução. E a indução é parte do particular para o geral. Você vai, por exemplo, eu digo, todos os metais conduzem calor. Isto é uma frase geral. Todos os metais conduzem calor. Mas isso é uma dedução. Agora, para que eu possa provar, eu tenho que então entrar na indução. O metal, ouro é metal, conduz calor. Ferro é metal, conduz calor. Prata é metal, conduz calor. Cobre é metal, conduz calor. Mercúrio é metal, conduz calor. Logo, todos os metais conduzem calor. Então, a teologia, ela não é indutiva, ela é dedutiva. Deus fala e eu creio ou não creio. A ciência não é dedutiva, ela é indutiva. Então ela tem que fazer o teste, daí ela tem que provar, e depois que ela prova, ela pode afirmar. Portanto, o Big Bang não é assunto indutivo, portanto não é assunto científico. Por que o Big Bang não é assunto científico? Porque você não pode levar uma comprovação. Primeiro porque nunca, em tempo algum, em qualquer circunstância, uma explosão gerou ordem. Sem uma inteligência por trás. Então nós temos que admitir claramente que o Big Bang não é assunto de ciência, é assunto de fé.
E aí joga por terra. Então 4 é um número importante, porque é o número que deixa o homem de 4. E o homem de 4 ele fica em melhor posição para para suportar a carga do seu peso. Então, edificou ali um altar, o segundo altar, e invocou o nome do Senhor. Interessante que no primeiro altar é o altar ao Deus que lhe apareceu. Ele não invocou o nome do Senhor. E você tem um princípio bíblico que é muito importante. É o princípio de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que deduz-se é que Abraão aqui, a partir da voz do Senhor e do aparecimento do Senhor, houve uma experiência com o Senhor, de tal forma que veio-lhe a revelação de invocar o nome do Senhor. Lembre-se que a primeira vez que se invoca o nome do Senhor foi quando nasceu Enosh, filho de Sete, filho de Adão. E ali nós temos a linhagem daqueles que vão chegar a 100. E aqui nós temos o princípio de revelação de que edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pastor, como é invocar o nome do Senhor? É uma coisa que deixa a gente sempre muito invocado, né? Invocar significa chamar para si, para dentro. Na verdade, é a resposta do homem ante a revelação de Deus. Invocar não é falar o nome de Deus. Não. Um grilo eletrônico. Invocar é tornar íntimo um relacionamento. Não é simplesmente uma declaração bucal. É uma alma que se propõe a conviver com o Senhor de modo íntimo. Existe uma espécie de uma corrente religiosa que lhe faz falar o nome de Jesus Cristo, né? É essa mesmo. Isso é uma forma de ser apenas uma coisa da boca. Evidentemente que se com tua boca confessares a Jesus, mas e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. É mais um tique nervoso, né? É mais um tique nervoso. As tentativas de tentar tornar mecânico, e a religião ela tenta tornar mecânico o processo, né? Aí vira um mantra. Vira um mantra e Jesus vai dizer no capítulo 7 de Mateus que muitos naquele dia me dirão Senhor, Senhor, né? E eu não conheço. Nem conheço. E a tentativa de padronizar também, né? Porque a gente é louco para padronizar. A gente tem que lembrar que Babel é feita com tijolinho queimado, né? Padrão. Padrão. A gente até tem alguns povos que são muito parecidos. O japonês, por exemplo, tudo é parecidinho. A gente gostaria que a humanidade fosse talvez toda de japoneses. Ou toda de uma outra raça muito parecida. Mas, na verdade, Deus é bem original. Hein? Meio baiano. Bem original. Ele faz umas coisas assim, diferentes. E invocar não é você dizer, ó Senhor Jesus, ó Senhor. Isso até pode ser sincero diante da pessoa, mas não pode ser um método de
firmar isso, porque a fé, ela não está fundamentada em nenhum procedimento humano, mas sim na revelação da palavra de Deus. Não é clamar ao Senhor? Não é clamar em si, não é evocar, é invocar, é chamar para a intimidade. Na verdade, quando você invoca o nome do Senhor, você nem pronuncia o nome do Senhor, porque ele está no íntimo, é uma morada interna. Quando Jesus foi ensinar a orar, ele disse assim: quando você for orar, você fecha o seu quarto e fala a teu pai que vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. É intimidade. A vida cristã, antes de ser qualquer conceito de procedimento externo, ela é interna. Jesus disse assim: quando eu vier com meu Pai, eu virei para dentro de você e farei em você morada. E nós vamos conversar no tabernáculo, à sombra do Onipotente, dentro da intimidade, onde eu nem preciso falar, onde as palavras são desnecessárias, porque a intimidade é profunda. Ana, ela estava na presença do sumo sacerdote e ela estava muito perturbada, porque ela queria ter um filho e ela não tinha esse filho, e a sua rival, que era a Penina, tinha um filho com o marido dela, e ela ficava balbuciando e não saía som. E o profeta Eli, ele não só estava com catarata, ele também tinha perdido a visão espiritual, porque ele julgou pela aparência, e ele chamou-a de embriagada, filha de Belial. Ela disse: não, meu pai, não me tome por esta atitude. Eu apenas sou uma mulher amargurada de espírito, que estou derramando a minha alma na presença do Senhor. É uma questão de intimidade. Invocar o nome do Senhor não é você ficar aí gritando. Eu, às vezes, quando ouço certas orações, não que eu não ache que você deva orar em voz alta, às vezes você precisa, mas quando eu vejo em determinados movimentos as pessoas berrando, gritando, eu sou surdo desse ouvido aqui, e até esse ouvido meio surdo escuta. Agora, Deus ele é muito acuído, ele escuta muito bem, não precisa de gritos. E aquilo, para mim, é mais uma catarse emocional, é uma manifestação de um sentimento descontrolado, uma espécie de êxtase, do que propriamente uma oração. Me incomoda. Eu, às vezes, tenho que fazer assim, tapar os meus ouvidos. E o Senhor que sabe escutar esse povo, escuta, mas eu sofro. Eu sofro nesses tipos de orações gritadas e berradas. Invocar o nome do Senhor tem a ver muito com intimidade de um coração que se prostra no altar do Senhor. Eu termino aqui o versículo 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb, ou Negev, que é o lugar tostado, o lugar da seca, o lugar que não tem muita vida, é o caminho da morte.
Eu só queria deixar para vocês uma curiosidade. Que ele construiu o altar, diz assim, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. É só uma curiosidade. Betel chama-se casa de Deus. Bet é casa, El do Todo-Poderoso. E Ai, ruínas. Ruínas. É muito interessante. As ruínas estão no Oriente. E a casa de Deus está no Ocidente. O sol nasce e o sol se põe. Vida e morte. O movimento é este. A vida precisa morrer para que a casa de Deus se manifeste. As ruínas estão sempre do lado do Oriente. Cuidado com o Oriente, que tem muita ruína. No seguinte termo, um dos primeiros deuses do homem foi o sol. O sol e o falo, o pênis, foram as primeiras manifestações de deuses. Então vocês vão ver que nesse conceito aqui, o sol que vem do Oriente, que você precisa desorientar-se dele, dessa coisa, para a morte, para o ocaso. Morrer a sua própria alma e ganhar a vida da ressurreição, a vida de Cristo. Essa curiosidade que me chama a atenção dos termos bíblicos que não estão ali por acaso, a meu ver. Indo sempre para o lugar da dependência. Aí a gente vai ver que chegou um ponto que ele não teve cacife para depender e correu para o Egito, que é na próxima vez que a gente vai ver, e aí o Dr. Alexandre tem o tempo que ele quiser até acabar a fita. Não, o que eu olho para esse texto e tudo que a gente já viu também anteriormente, mas o conhecimento ou a vida cristã, ela está dentro de um processo, né? O conhecimento de Deus, ele, na vida de Abraão, ele começa construindo um altar, né? E como que é esse altar? Com referência em quê? Como que faz? Você vê que há uma despreocupação, aparentemente, pelo menos pelo texto, com a forma. Né? Há um sentido de adoração a ser manifesto, mas ele deve ter tido isso nas referências que ele tinha lá na Babilônia. Porque nós precisamos entender que ele não tem nenhuma referência do ponto de vista daquilo que ficou estabelecido só em Moisés, né? Ele não sabia como funcionavam os ritos, ele não sabia como que funcionava o templo, ele não sabia como que funcionava os sacerdotes, os levitas, as regras todas que surgem depois. Ele simplesmente quer adorar, é a impressão que eu tenho. Ele deve ter visto essa manifestação dentro do contexto que ele viveu lá em Ur dos Caldeus, que é Babilônia, que é a mãe da religião, mas ele quer adorar. E a preocupação com a forma é uma preocupação típica da religião, com a metodologia, né? Como que eu devo orar, como que eu devo fazer, de que jeito é aceitável a Deus. Na realidade, nós só somos aceitos por Deus por causa de Jesus. Abraão só foi aceito por Deus por causa de Jesus Cristo, porque o sangue
de Jesus Cristo já atuava com efeito antes da fundação do mundo. O Glenn começou falando sobre a questão da bênção, né? E como é comum na estrutura religiosa essa tentativa de mudar, de mover a mão de Deus, e como antes de tudo começar existe a vocação e existe a bênção de antemão sendo posta. Quantos de nós estamos satisfeitos com a bênção de Deus, né? Com aquilo que Deus já disse sobre nós, com aquilo que Ele vai fazer, mesmo sem entender direito o que vai acontecer. O texto vai dizer, termina dizendo que ele pega o Vale do Negueb. O Glênio já falou, ali é a situação de dificuldade, de morte, e no próxima semana ele vai entrar na questão do Egito, que é uma busca de ajuda no mundo, que é comum para nós também. Mas já, como é que a gente entende a vida e consegue olhar para ela com esse olhar de que nós já fomos abençoados? A Bíblia já diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? E essa bênção acontece de antemão. Antes de tudo começar na nossa vida, ou na vida cristã, a bênção já chegou. Ela não é fruto do seu desempenho, não é fruto do seu conhecimento adequado de Deus ou do que Deus gosta. Porque quando a gente se preocupa muito com a forma, falando domingo à noite, às vezes a gente fica preocupado com qual é a roupa que eu tenho que ir na festa, e acabo que nem vou na festa, porque acho que minha roupa não é adequada. E quando a gente fica preocupado com essa estrutura de forma, a gente deixa de celebrar, a gente perde o essencial. Deus nos livra dessas questões relacionadas à forma, a jeito. Deus nos coloca numa situação, e coloca Abraão também, nós vimos, numa situação de suspensão tal, onde nada faz muito sentido. A única coisa que não faz sentido, mas que a gente tem, é uma palavra de Deus a nosso respeito, porque nós precisamos ter aqui uma convicção de que o chamado de Deus para Abraão não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. Existe dentro de nós um desejo de receber mais algo de Deus. E eu gostaria de perguntar o quê? O que nós queremos mais de Deus? Se aquele que não poupou o seu próprio filho, o que nós queremos mais de Deus? Normalmente o que nós queremos tem a ver com situações, circunstâncias, conhecimento, coisas, né? Será que diante de um vale do Negueb a nossa oração antecede? Isso não depende. Estou colocando aqui como uma condição para que Deus seja favorável a nós. Eu estou colocando aqui como uma consciência, né? Quantas dificuldades acontecem na nossa vida? Todos nós aqui estamos passando por lutas, né? Mas a consciência de que Deus já nos abençoou, a consciência de que Deus já se moveu em meu favor, a consciência de que se aquilo que está acontecendo é algo que aparentemente é luta, é ruim, é complicado, a gente também tenta buscar em nós, né? E muitas vezes está em nós mesmo. A razão daquela coisa ruim está acontecendo. Muitas vezes isso tem relação com as nossas atitudes que são tomadas na confiança do nosso braço, naquilo que a gente acha que é certo fazer, sabe fazer, e pensa, elabora como que eu vou proceder, e de repente você procede de um modo que aquilo que a Bíblia vai falar, todos os caminhos do homem são justos aos seus próprios olhos, mas Deus sonda o coração, e você está achando que está fazendo um negócio certo,
e de repente aquela sua ação, aquela sua escolha que parte de você gera uma série de dores e de dificuldades, e você não consultou a Deus, não buscou o Senhor. É interessante porque o primeiro pensamento que vem quando a bênção é antecipada é que você está, como não tem uma barganha a ser feita, como não tem um prêmiozinho depois, você então pode favorecer o fulano a viver de qualquer jeito. Aqui não há um favorecimento para você viver a sua vida de qualquer jeito. Antes, é um convite de Deus a viver em relacionamento com Deus. O começo do chamado de Abraão, e a gente vai ver também que anda na minha presença, vamos andar junto, eu vou te fazer perfeito. Então nós estamos trabalhando aqui a estrutura de religião e evangelho, na minha e na sua vida, essa consciência de que nós já chegamos onde temos que chegar, que ela antecede, a bênção de Deus antecede tudo, antecede qualquer coisa, só não antecede a vocação. Deus nos chamou e já nos abençoou, Ele já falou que vai fazer de nós, e Ele vai fazer isso de nós. Para quê? Para que eu e você tenhamos liberdade para o relacionamento, para que o relacionamento não representa nada além de um relacionamento, para que o relacionamento não venha... Uma vez eu perguntei para o Senhor, Senhor, como é que o Senhor pode desenvolver um relacionamento com alguém? Porque eu tinha conversado com um rapaz, um moço, e o cara é muito rico, e ele tinha uma dificuldade em ter namorada, em se relacionar com as namoradas, porque ele nunca sabia quando a moça chegava perto dele por causa do que ele tinha ou por causa dele mesmo, né? Então ele tinha uma série de estratégias, não mostrava o que tinha, vivia, enfim. Eu fiquei pensando isso com Deus, né? Como que Deus pode saber que a minha busca, isso envolve a busca dele por mim, mas o meu desejo de relacionamento com Deus não é fruto de um interesse de Deus. Ele sempre sabe se é ou se não é, mas como eu sei? Como eu estou livre para me relacionar com Deus? Quando Deus me deu tudo. Quando a fonte do meu interesse é enfraquecida pelo fato de que Ele dá tudo. Ele supriu tudo. Aí eu lembro que eu disse para ele assim, mas aí a gente pode ficar com medo de perder, né? Porque quando você ganha tudo, você fala, mas vai que Ele tira depois. E aí a palavra de Deus vai dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso parece um absurdo. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus chamou Abraão, isso não muda nunca mais. Quando Deus nos chamou, isso não muda nunca mais. E agora eu estou livre para ter relacionamento com Deus simplesmente por causa de Deus. E isto é o que dá sentido ao meu relacionamento. Eu estou liberto para ser, para conhecer e para me relacionar com Deus. Isso no Evangelho é muito maravilhoso. A religião sempre coloca situações de contraponto, ou seja, se você fizer isso, Deus fará aquilo, se você andar assim, Deus agirá desse jeito. E eu estou falando nisso porque isso às vezes não está sistematizado como um dogma para nós, mas de forma intuitiva nós carregamos isso. Para onde? O que eu quero mais do Senhor? Não tem mais nada para Ele dar para nós. Tudo que Ele já tinha para dar, Ele já deu. A única coisa que eu quero, que nós podemos desejar, é, Senhor, eu preciso invocar o Seu nome. Eu quero te chamar para dentro, para intimidade. Foi o que você vê vai acontecendo na vida de Abraão. Primeiro ouve, depois Deus aparece, depois ele invoca, né? Que Deus opere isso em nós, sabe? A liberdade do Evangelho é fazer de nós, não só o fato de que Deus nos ama, isso é mole.
entre aspas, né? Que Deus é amor, mas que nós sejamos libertos de todo o empecilho da religião que nos impede de amar a Deus, né? O milagre está em que Deus nos amou primeiro, e por isso hoje eu amo a Deus. Ah, mas e se o carro bater? E se eu adoecer? Você é um abençoado. Você já foi abençoado. Bênção não são coisas. Bênção é uma pessoa. Bênção é Deus em nós, dando sentido para nós, dando liberdade para a gente ser sem os subterfúgios do interesse, do medo, aquilo que a gente fala sempre, da vergonha, da culpa. Então isso eu acho lindo no Evangelho. O Evangelho é isso, algo que nos liberta, e algo que nessa relação de intimidade com o Senhor, e Deus usa, a gente vai ver isso no caminhar de Abraão, Deus usa cada circunstância. À noite lá no domingo falando, eu disse, Deus, o Evangelho é pra gente de verdade, e gente de verdade é igual a gente que tem medo, é chamado mas não sai, aí o pai fala vamos, aí depois chama de novo, ele sai mas leva o outro, aí a coisa aperta, ele busca um outro subterfúgio, e Deus vai usar cada ação nossa. A palavra de Deus vai dizer que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que lhe amam, para gerar em nós esse relacionamento e essa dependência e esse desejo por invocar Deus, chamar para dentro. Aquilo quando a gente está amando de verdade, você abraça o outro, não tem mais um espaço entre você e o outro, e você continua apertando. Sabe como que é isso? Parece que está dizendo, né? Entrar. Eu acho o abraço uma forma de invocar tremenda. E por quê? Por causa de Deus. Uma vez o cara dizendo assim, um amigo meu, o Ariovaldo, mas Ariovaldo, se você não fizer isso que Deus falou, vai te acontecer tal coisa. Aí ele disse assim, você está querendo me dizer que eu tenho outra razão para obedecer a Deus que não seja Deus? Não tenho, né? Esta liberdade é que nos dá sentido de viver a liberdade da glória dos filhos de Deus, que foram constrangidos pelo amor de Deus e que agora amam a Deus. Eu estou lembrando da história do menininho que era paralítico cerebral, e ele era gago e todo cheio de contorções, e ele estava num acampamento, e o líder disse para ele assim, amanhã você vai fazer a devocional. Ele disse, eu não posso. Ele disse, não, você vai, eles vão rir de mim. Não importa. Você vai fazer o devocional, você vai dizer para eles o que é que você tem de Jesus na sua vida. E ele não dormiu à noite. Ele sabia que adolescente é bicho terrível. Eles são perversos. E ele passou a noite sofrendo. No outro dia de manhã, quando o líder chegou lá e disse, John, vem aqui e dá o seu testemunho, dá uma palavra. Ele foi na frente e ele levou mais de 1 minuto para dizer a primeira frase. E aí foi, Jesus me ama. E aí mais um tempão, ele levou um tempão para dizer, e eu
amo Jesus. Ponto. Os meninos riram no início, quando ele terminou, só havia lágrimas, porque ele disse todo o Evangelho: Jesus me ama, e eu amo Jesus. Chilique. Hã? Chilique. Chilique. O ano sabático. Ah, não, foi Barth? Barth. Karl Barth, depois de ter dado aula não sei quantos anos no seminário lá na universidade na Suíça, ele voltou, passou um ano no mundo visitando, deram para ele uma viagem, ele saiu visitando o mundo todo. Quando ele voltou, os doutorandos dele, o pessoal chegou e disse: professor, o que o senhor viu no mundo assim de interessante, de mais espetacular, que foi a coisa mais extraordinária aí que o senhor viu na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na América do Sul, que o senhor viu? Aí disse que o Barth olhou para ele e disse: Jesus me ama, e a Bíblia assim o diz. É uma musiquinha de criança. Jesus me ama e quer-me bem, e a Bíblia assim o diz. Jesus me ama. Você já esgotou isso? Já esgotou isso? Abraão fez um altar diante do Deus que lhe apareceu, e agora ele queria. A palavra altar significa lugar onde há sacrifício. E esse sacrifício é aquele lá de Abel. E aquele de Abel é aquele lá de Deus, lá do Jardim do Éden. É o mesmo sacrifício do Cordeiro para nos aceitar inteiramente pela sua graça. Coisa linda, não é, o Evangelho? Que liberta a gente. Queridos, que o Senhor nos abra o coração para recebermos a suficiência deste amor, e já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos.